agora já está gravando, né? Legal todo mundo ficar sabendo disso. Se tiver algum probleminha, é só avisar. Bom, nós somos o LaboraGov, que é o Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas. A gente fica dentro da Secretaria de Gestão de Desempenho e Pessoal, da SGP, Ministério da Economia. Não sei se todo mundo já conhecia, mas eu vi que muita gente dessa vez está participando pela primeira vez. Isso é muito legal, sejam muito bem-vindos. Essa oficina aqui chama Apaixone-se pelos Problemas. Ela faz parte da nossa prateleira de serviços, que a nossa prateleira de serviços é um projeto que a gente criou no começo desse ano, justamente para tentar democratizar o acesso dos servidores para as nossas oficinas, para o nosso conhecimento, nossa expertise. A gente oferecia muito desses produtos, muitas dessas oficinas, para parceiros nossos, né? A gente fazia coisas personalizadas e aí atendia DENIT, atendia o Ministério da Economia, vários órgãos, assim. Mas aí a gente começou a ver a demanda que existia, né? Desse conhecimento ir mais para longe, e a gente também sabe da importância que é que as pessoas acessem esse conhecimento e multipliquem nos seus órgãos, né? Esses métodos, técnicas de inovação, esse tipo de pensamento, né? De design, e a gente tem como objetivo sensibilizar e levar um pouquinho dessa sementinha da inovação para servidores públicos mais longe possível, né? De todas as esferas, municipal, estadual, o pessoal também do judiciário e tudo mais. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada por estarem participando. Essa aqui é a penúltima prateleira, ou penúltima oficina da prateleira de serviços que a gente está ofertando. E a próxima vai ser no dia 14 de dezembro, tá? Estão todos super convidados. Ela chama Pensamento Visual e Facilitação Gráfica. Ela vai ser, inclusive, com o Arthur Pomitz, que ele é da ENAP. Vai ser outra parceria que a gente está fazendo com o Genova, da ENAP. E ele é um cabuloso no assunto. Ele é ótimo, ele ajuda muito a gente ter esse pensamento visual. E ajuda muito a gente a fazer facilitação gráfica. Lembrando que você não precisa ser uma pessoa super das artes. Eu mesma não sou, já fiz essa oficina e adorei. Foi super bacana, ajuda a gente a estruturar a nossa forma de pensar para fazer isso de uma forma mais clara, mais objetiva e talvez mais bacana com o público, né? No dia que vocês estiverem facilitando uma reunião com o público e tudo isso ajuda bastante, tá bom? Então, estão todos convidados. Se vocês entrarem no nosso site também, aquele que eu mostrei no comecinho, ou então é só colocar Labora no Google, vocês vão achar lá bem, bem rapidinho. E antes da gente se apresentar, eu vou pedir para a gente fazer alguns acordos aqui entre a gente. Meu Deus, está dando problema de novo. A apresentação sumiu ou ela está aí ainda, gente? Ela tinha sumido, ela sumiu. É bem normal desse tipo de problema, então a gente ia falar isso. O tempo no remoto é diferente e a gente tem problemas técnicos, sim. Isso acontece e tá tudo bem. A gente tem que ter esse compromisso de aceitar isso e levar numa boa. É o nosso primeiro acordo. Enfim, é só o principal ponto que eu queria compartilhar com vocês é que a gente precisa estar ciente de que isso aqui é uma reunião do remoto e vai dar problema e tudo bem. A gente está com muita gente, mas a gente resolveu assumir esse desafio porque a gente acha importante democratizar esse acesso mesmo com todas as dificuldades. A gente está fazendo remoto e a gente tem muito problema. Mas, apesar disso, a gente sabe que, enfim, é uma forma da gente democratizar esse acesso, colocar mais pessoas para participarem e estar aqui junto com a gente. É uma oficina, isso aqui que a gente está fazendo, então vocês são protagonistas, participem, tá bom? Não é só para ficar ouvindo, não é uma palestra tradicional, vai ter muito mão na massa, vocês vão ver, as meninas vão chamar vocês para o Miro, vai ser super bacana. Escutem com profundidade, sem julgamento, seus colegas que estão aqui, tá? E conecte-se. A ideia aqui é a gente fazer um network, conectar ideias, mentes e corações, tá bom? Mas eu vou passar, então, para a rodada de apresentação, gente, para a gente não perder muito tempo. A gente é o time do LaboraGov, meu nome é Isabela Blum, eu sou do time fixo do LaboraGov. Isso significa que eu sou lotada e estou em exercício lá. Na verdade, minha origem é de outro órgão, estou cedida, trabalho mais de 10 anos no serviço público, sou socióloga, tenho mestrado em políticas públicas, tenho especialização em avaliação em saúde, trabalho com inovação há um tempinho já, e há um ano eu estou no Labora com essa pegada e estou adorando de falar um pouquinho sobre inovação e compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. E vou passar a bola para a Raquel, para ver se ela quer se apresentar também, falar um pouquinho dela rapidinho. Oi, pessoal. Eu sou a Raquel, também sou do time fixo do LaboraGov.
E hoje eu estou aqui, como vocês, como participantes dessa oficina, que eu acho que vai ser muito legal. E agradeço a presença de todos. Eu vou passar a bola para a Marília. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço muito a participação de vocês e compreensão, né? Porque a gente está com uma oficina bem cheia hoje, então mais erros podem acontecer, mas tenho certeza que vamos nos esforçar ao máximo aqui para termos uma excelente tarde hoje. Então, eu sou Marília, eu sou servidora, na verdade, da Universidade de Brasília, da UNB, sou psicóloga lá há mais de 7 anos, e estou faz mais ou menos um ano que eu estou trabalhando no time LaboraGov, eu sou do time volante, eu sou uma colaboradora em tempo parcial lá, então essas são minhas duas frentes aí, eu sou doutora em psicologia também, e é um tema que me fascina, tenho certeza que vocês vão amar, e agora eu vou passar a bola para a Carol. Boa tarde, gente. Bem-vindo a todos e a todas. Eu sou a Carol, estou aqui no time do Labora, no time fixo do Labora. Sou servidora do INEP, né, a servidora da carreira do INEP, e estou cedida para a SGP, para a Secretaria de Gestão de Pessoas, há 3 anos. E agora, recentemente, vim para o Labora contribuir, porque eu sempre fui muito apaixonada aqui pelo tema, né, de inovação e inovação em gestão de pessoas. E é isso, estou aqui. Vou passar a bola agora para o Phelps. Oi, pessoal. Eu sou o Felipe, também conhecido como Phelps. Eu sou do time volante do Labora, então também atuo aqui. Eu sou servidor da presidência e atuo 2 vezes por semana com o laboratório. Eu vou passar a bola para Fernanda. Não, peraí. Antes de passar para a Fernanda, primeiro deixa eu comentar. A gente está fazendo essa parceria com o Genova, né? A gente apresentou aqui o time do LaboraGov. E essa parceria com o Genova está sendo fantástica para a gente. Eles são um laboratório de inovação em governo lá da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública. Elas toparam fazer com a gente essa oficina porque elas têm um super know-how do assunto, são maravilhosas nesse aspecto e a gente quis, né, ter um pouquinho desse expertise compartilhar com a galera. Então, vou passar a bola agora já. A Fernanda, a Adriana e a Raquel, que são da ENAP e estão aqui para compartilhar com a gente, e elas que vão facilitar essa oficina. E vou passar a bola para elas e já vou deixar também a apresentação. Se vocês quiserem já ir projetando, gente, fiquem à vontade, tá bom? Queria agradecer muito o convite. Então, eu sou a Fernanda Machiavelli, como a Isabela colocou, eu coordeno o Genova Transforma, que é uma das áreas dentro da diretoria de inovação da ENAP, o Grande Genova. E eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, também venho da área da ciência política, sou mestre nessa área, trabalhei muito na área de coordenação política em governos anteriores, e desde 2016 eu estou na ENAP, lá eu trabalho na área de inovação, estive no laboratório, coordenei o laboratório, mas hoje eu estou nessa outra área, que é uma área vizinha do laboratório, que é a área de transformação, Genova Transforma. E lá a gente faz uma área concentrada só em projetos. Então, a gente tem, embora esse ano a gente tenha acordado do palco principal da Semana de Inovação, dos espaços conexões, etc., o nosso foco de atuação são projetos de inovação e transformação em governo. A gente está celebrando agora, nesse mês, o nosso 70º projeto de inovação concluído nesses 3 anos que a área existe. O laboratório ele tem um pouquinho mais, né? Ele tem 5 anos. E são todos projetos, eu estou vendo alguns parceiros, por exemplo, a Tainá, que está aqui, do Imetro, que foi uma parceira nossa esse ano, a gente construiu com o time dela uma solução, um novo serviço, por exemplo, para a gente conseguir achar soluções e melhorar a qualidade e a confiabilidade dos testes de Covid-19, né, lá com o pessoal do Imetro. E dali desse projeto não só saiu um novo serviço, como saiu um novo time de inovação, que hoje está fazendo toda a diferença no nosso ecossistema. Então, é muito legal também encontrar com vários parceiros que estão aqui. E o Labora, que a gente viu nascer e que decolou, que tem entregas incríveis, um grande impacto, está recebendo prêmio de concurso inovação. Então, para a gente é uma grande, grande alegria estar aqui com vocês que fazem parte do ecossistema, para quem está chegando também nesse nosso universo curioso, querendo entender, e a parte boa da gente saber que vão ter problemas aqui na facilitação remota é que todo mundo que veio para cá veio com o propósito de se apaixonar pelos problemas, né? Então, estamos todos tranquilos em relação a isso. Para a gente é a primeira vez que a gente facilita a oficina no Teams, então, de fato, tem uma curva aí de aprendizado em relação à ferramenta, e a gente espera que o pessoal que é aí do Ministério da Economia, que é mais
enfim, que tem o hábito de utilizar a ferramenta possa nos apoiar caso alguma coisa aconteça. Eu vou só projetar aqui rapidinho e a gente já passa. Esse aqui é o nosso time. Aqui de hoje vão estar a Adriana e a Raquel Araújo conosco. Essa oficina ela vem de um curso que eu e a Adriana demos para a turma do Lidera Gov, um programa que também é conduzido pela ENAP em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, para justamente formar lideranças do setor público. A gente dá um curso lá, que é um curso de enquadramento e solução de problemas públicos. A gente vai dar uma parte desse curso aqui hoje, durante a oficina, que é essa parte inicial de entendimento do problema. Como eu mencionei, são 4 áreas lá dentro do Genova. Tem o Genova Lab, tem o Genova Transforma, tem a área de inovação aberta, que é a área da plataforma de desafios, e uma área que trabalha com pessoas, mas uma outra perspectiva, a perspectiva de certificar competências e selecionar quadros para ocupar postos no Serviço Público Federal. E nosso propósito, nosso entendimento é que a gente ajuda as organizações a encontrarem os seus propósitos públicos, né? Uma discussão que a Mariana Mazzucato tem feito, que a gente trouxe na Semana de Inovação, e nosso olhar é que a gente trabalha contribuindo para que instituições encontrem soluções para problemas públicos, mas também desenvolvam estratégias que podem ser abrangentes. Por exemplo, a gente trabalhou para fazer a estratégia toda federal para alcançar as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou trabalhamos também com a SGD o desenho da estratégia de governo digital. Então, tem questões também que são maiores do que o desenho e redesenho de serviços públicos, que é a nossa maior especialidade. E temos uma prática de formação de facilitadores, onde a gente conheceu a Luana, ali antes do Labora existir. E o Arthur, por exemplo, que vai dar a oficina nas próximas semanas, ele é fruto desse processo de formação de facilitadores. Ele era trabalhava como, enfim, na parte administrativa da ENAP, quando a gente descobriu o talento dele num desses cursos, e hoje ele é o professor, né? Então, é muito legal ver como esses espaços também permitem que a gente descubra e desenvolva os nossos talentos. E aí enfim, eu já acabei mencionando esses números, a gente está super celebrando agora que essa viradinha aqui do 70º que acontece sexta-feira, e a gente vai parar por aqui, então, para continuar o nosso trabalho e não perder a nossa hora, o nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez, então, Isabela, e passar a bola para a Raquel se apresentar. Tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Raquel Araújo, eu trabalho na ENAP. Eu não estou bem ambientada com Teams, então, por favor, também se apaixonem por esse problema, que a gente ainda não entendeu muito bem a ferramenta. Queria até agradecer, porque eu acho que é um desafio muito pertinente para a gente, como escola, também utilizar outras ferramentas. A gente acaba recepcionando pessoas de diversas áreas e as pessoas acabam tendo esse mesmo estranhamento que a gente está tendo agora. Então, está sendo muito interessante usar outros chapéus. A gente não tinha tido essa oportunidade até o momento. Então, pessoal, eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir visualizar. Eu vejo que tem 123 pessoas na sala, e eu queria chamar vocês um pouco para a gente começar a mexer no Miro. Eu não sei ao certo se vocês já conhecem a ferramenta. Então, quem já conhece a ferramenta, tem um pouquinho de paciência, eu vou fazer uma apresentação um pouco breve sobre como a gente vai utilizar. Então, a gente vai trabalhar inicialmente com um check-in, que é um quebra-gelo, e que a gente vai utilizar essas ferramentas, esses instrumentos que a gente vai acabar usando mais para frente na atividade prática. Tá? Então, para acessar o Miro, vocês podem entrar nesse link que eu coloquei no chat. Aí o pessoal da equipe do Labora, se puder auxiliar, não sei se todo mundo está conseguindo acessar o chat. Estou vendo aqui que está entrando gente. Vocês não precisam ter login dentro do Miro para poder acessar. Eu vou compartilhar minha tela para o caso de vocês não conseguirem todos acessar. Vocês estão vendo minha tela? Eu não vejo mais ninguém. E não escuto ninguém. Pronto, beleza. Raquel. Então, gente, até agora, até o momento, por favor, relevem a quantidade de abas. Eu até apaguei algumas para vocês não se assustarem muito. Não. Vocês estão vendo aqui Miro, enquadramento de problemas? Não. Pode deixar. Sim, aqui está aparecendo. Não. Aguardem um pouquinho que eu acho que vai aparecer, só um pouquinho. Porque pode ser que a sistema validando o URL. Enquanto isso, vocês estão conseguindo acessar o link
Não, tudo bem. O pessoal do Labora vai nos auxiliar colocando o link, caso vocês não tenham entrado. A gente, por hora, tem cerca de 70 pessoas aqui na sala. Eu vou começar a explicar, porque assim, tem gente que nunca viu a ferramenta, tem gente que já viu e já até está seguindo aqui as orientações para poder fazer o trabalho. Nesse check-in, a gente vai fazer uma coisa muito simples. A gente quer que vocês digam com que animal dessa lista aqui vocês se identificam. Na lateral esquerda aqui, a gente tem uma orientação para atividade. Mas eu vou fazer uma orientação para vocês um pouco anterior a isso, que é de como usar as ferramentas dentro do Miro. Se vocês tiverem, é preferencial que vocês acessem o Miro pelo computador. Então, se alguém estiver acessando a oficina pelo e-mail, pelo celular, pode ser que tenha um pouco de dificuldade, o Miro não foi pensado muito para poder ser utilizado numa plataforma que não seja um desktop. Então, se vocês estão num computador, seja com o mouse, seja com o trackpad, a gente vai utilizar bastante o mouse para poder trabalhar. Então, imagino que vocês estejam vendo aqui, o meu mouse está no modo seta. Para que ele fique no modo seta, eu posso clicar aqui no topo. Do lado esquerdo tem uma lista de ferramentas aqui do Miro, tá? Então, no topo tem uma setinha, se eu clico uma vez, ele vira uma mãozinha. O que significa essa mãozinha? Eu não seleciono nada, mas eu movimento a tela. Para eu transformar na seta, eu consigo selecionar coisas. Por exemplo, aqui embaixo tem coisas que eu consigo selecionar e mover. Para mover, você clica no objeto que você selecionou e você arrasta. O que você não conseguir selecionar é porque ele não está aberto para isso. Então, o que é atividade? Vocês vão escolher aqui embaixo desse painel, tem diversos post-its. Essa ferramenta aqui, ela é muito parecida com o que a gente trabalhava de painel, de flipchart com papel. Então, vocês vão escolher, né, um desses aqui, na cor que vocês quiserem. Vocês vão certificar que o cursor de vocês está na setinha, né? Se tiver na mãozinha, basta clicar ou aqui na lateral ou um V no teclado de vocês, que ele alterna. E aí vocês vão clicar 2 vezes num dos post-its que vocês quiserem e vocês vão escrever o nome de vocês. Vou colocar Raquel Enap, meu sobrenome Enap aqui. Quando você acessar, você pode também procurar, pessoal, se alguém tiver perdido no Miro, vocês podem procurar a minha bolinha aqui, esse RA de Raquel Araújo. Se vocês clicarem, vocês vão ver a minha tela. Vocês conseguem vir para onde eu estou. Então, só recapitulando, né? A gente já selecionou o post-it, já colocou o nome, e agora clicar com o mouse e arrastar para perto de um post-it que você se identifique com o animal, por exemplo. Eu vou me colocar aqui no dinossauro, porque eu apanhei tanto para entrar no Teams hoje, que eu estou me sentindo um pouco, assim, anacrônica. Então, eu vou me colocar aqui nesse momento, e a atividade basicamente é essa, para vocês brincarem um pouco com a ferramenta. Se vocês quiserem, vocês podem se identificar com mais de um animal. E aí, assim, a gente está vendo, por exemplo, algumas pessoas conseguiram utilizar dessa base que está aqui embaixo. Vocês podem selecionar qualquer um. Às vezes acontece da gente criar setas, às vezes acontece da gente colocar formas, porque a gente não conhece ainda muito bem a ferramenta, mas não tem problema nenhum. Isso daqui é justamente o momento em que vocês podem testar qualquer coisa. Aqui é um ambiente de trabalho. Imagine que seja uma grande cartolina que a gente está aqui. Inclusive, pessoal, por exemplo, se eu quiser duplicar aqui, eu posso dar um Ctrl+D no meu nome, eu consigo duplicar e me arrastar para algum outro animal. Meu Deus, quer que eu me coloque aqui? Vamos colocar como uma lhama, porque eu gosto de lhamas. Então, a gente pode se identificar da maneira que quiser, vocês podem utilizar quantos post-its quiserem, duplicar, mudar a cor. Fiquem à vontade para poder brincar um pouco com a ferramenta. Francilene? Uma perguntinha, gente. Como é que eu faço para vincular meu nome? Eu já até encontrei o animal, mas como é que eu vinculo meu nome na foto do animal? Como é que eu faço isso? Você está vendo aqui a tela que eu estou? Aqui embaixo tem esses retângulos coloridinhos. Deixa eu tirar a Bianca Viana aqui da frente. Pronto. Você pode selecionar qualquer um com o seu mouse, se ele estiver no modo seta, e você clica 2 vezes e aí você consegue escrever seu nome. Pessoal, uma coisa importante, para você aproximar a sua tela, você pode usar o scroll do mouse.
tá? Que eu acho que fica mais fácil, para não parecer que está tudo tão distante. Vocês conseguem se aproximar ou se afastar usando o scroll do mouse. Ou aqui embaixo, vocês conseguem também mexer. Deixa eu ampliar aqui o mapinha. Vocês conseguem ver o que é que tem na tela e colocar a porcentagem de aproximação. Não ajudou em nada, ok. Deixa eu voltar aqui. Mas vocês conseguem acessar tudo que tem aqui na página para poder trabalhar com ela. Agora a gente tem 114 pessoas online. Eu não consigo, desculpa, gente, eu não consigo ver o chat, não consigo ver se tem alguém com a mão levantada. A Francilene está com a mão levantada, Raquel. Jocelene, você pode perguntar, por favor? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu também apanhei bastante para entrar no Teams e continuo apanhando dele agora. Eu não estou conseguindo visualizar o chat. Eu já fucei aqui minha tela em todos os lugares. Eu não encontro esse chat de jeito nenhum. Então, eu não estou conseguindo participar aí, porque eu não estou conseguindo nem acessar o link do Miro. Infelizmente, eu achei que eu estava totalmente preparada para a oficina. Estou com o Miro, estava com o Teams, e agora está dando tudo errado. Não, calma, Desculpa. calma. Não se preocupe, esses problemas são um pouco menos apaixonantes, mas a gente vai ultrapassá-los. Você está acessando pelo seu celular ou pelo computador? Eu estou no computador e eu tinha baixado no computador o Teams, né? Para poder acessar melhor. Sei exatamente o que você estava sentindo. Então, aí eu não estou conseguindo realmente, assim, encontrar o chat. Ele não aparece para mim em nenhum lugar na tela aqui. Pessoal, eu estou com a minha visibilidade aqui um pouco restrita, porque eu estou colocando a minha tela. Alguém do Labora consegue explicar o símbolo para ver se ela consegue achar na barra de ferramentas o chat? Tenta ver se você encontra um balãozinho de diálogo, né? Aquele de desenho de quadrinho. História em quadrinho. É um íconezinho, uma bolinha, né? Com 2 risquinhos ali dentro. Você clicar nele, deve aparecer o chat. Às vezes ele demora realmente para atualizar algumas mensagens, algumas coisas. Às vezes o Teams tem uns problemas desses. Estou até botando o link de novo para ver se aparece para você aí. Tá. Olha para cima. Olha em cima, do lado do seu botão sair. Se você estiver no aplicativo, ele vai ter o botão sair lá em cima à direita. Não vai apertar ele. Vai para a esquerda, caminhando, olhando para a esquerda, que aí você vai ver o botãozinho do microfone, o botãozinho da câmera. Aí lá, um desses botõezinhos é esse balão que a gente costuma usar em desenhos em quadrinho de diálogo. Aí tem que clicar lá para aparecer o chat. Então, eu estou justamente nessa barrinha, estou aqui seguindo essa sequência toda que vocês me falaram, mas não aparece para mim o balãozinho do chat em nenhum lugar. Eu tenho aqui solicitar controle, eu tenho mostrar participantes, levantar a mãozinha, tem 3 pontinhos aqui com mais opções, mas não aparece, tem o microfone, tem a câmera e nada. Então, vamos fazer o seguinte, por favor. Essa primeira atividade você está acompanhando pela tela, consegue ver aqui a minha tela? Sim. Então, você vai mandar um e-mail para raquel.araújo@enap.gov.br. Eu vou até escrever aqui grande para você mandar, e assim que eu parar de compartilhar a minha tela, eu te encaminho um link, pode ser? Porque aí você consegue, a gente vai utilizar em Dumiro mais para frente, e aí você vai conseguir acessar. Eu vou só dar uma visualizada geral aqui na tela, e vou colocar, deixa eu colocar aqui o meu para você, peraí. Obrigada. Araújo, a pessoa consegue errar o próprio e-mail, .gov.br, tá bom? Então eu vou deixar aqui nessa lateral e vou começar aqui a passar a tela, certo? Para vocês. Pessoal, então, imagino que a maioria já tenha conseguido colocar as informações. A gente vê aqui que, por exemplo, algumas pessoas incluíram outras coisas, como um cartãozinho. Isso aqui a gente não vai utilizar na oficina de hoje, né? Mas são possibilidades que o Miro nos traz de trabalho. Então, a gente tem alguns gatos aqui, tanto gatos aqui quanto gatos aqui. Algumas pessoas acabaram... Vou deixar meu e-mail aqui pertinho dos gatos e dos cachorros. Algumas pessoas acharam as setas, os conectores. A gente também não vai utilizar na oficina de hoje conectores, mas, por exemplo,
Da forma como está aqui, a gente está conectando o Daniel à Maria Rosa. Mas o Daniel poderia tentar se conectar também com uma imagem, né? Ou dizer que ele está aqui e ele se conecta. Os conectores podem ser utilizados de diversas maneiras, tá? Eu vou tirar aqui essas coisas que a gente não está utilizando no momento. Também o Marco descobriu como mudar a fonte do post-it, que a fonte estava padrão e ela fica um pouquinho mais cursiva também. E também alguém colocou o Marco. O Marco também descobriu o comentário. Para você incluir um comentário em qualquer ponto aqui da oficina, por exemplo, eu vou incluir um comentário, eu cliquei aqui no meu nome, certo? Então, eu posso incluir um comentário, gente, tag, comentário, aqui. Então, tem uma tag de comentário que eu posso incluir em qualquer ponto. Então, teste Raquel. E quando ele está pronto, ele fica com um comentário em cima. Então, vocês podem ter dúvidas mais para frente nas atividades e podem incluir comentários também no que vocês preferirem. Pessoal, eu vou passar aqui só o restante. Vocês veem, por exemplo, que vocês podem colocar emojis, vocês podem colocar diversas coisas. Tem outras... como é que se diz? Vocês podem colocar letras dentro de caixas, mas basicamente o que a gente vai precisar nesse momento é que vocês consigam se ambientar dentro do Miro e consigam colocar as informações, como é que se diz? Complementar, trazer sugestões para dentro do painel, ok? Então, gente, quem quiser continuar praticando por aqui, fica à vontade para continuar praticando. Eu vou parar a minha... como é que se diz? A minha tela, só Deus sabe como que eu faço isso. Gente, vou clicar num X aqui, vamos ver se eu não vou explodir. Pronto, parei de compartilhar. Ok. Então, eu vou devolver para a Fernanda. Vocês fiquem à vontade, podem continuar brincando aqui no Miro, daqui a pouco a gente volta. Pode ir, Fê? Muito bom. Enfim, um bom ensaio, né? E legal, eu acho que isso retoma também para mim essa questão da importância da empatia nos nossos projetos de inovação. A gente tem feito vários projetos agora com municípios, e um deles que a gente fez com municípios lá do Baixo de Jequitinhonha, e as pessoas com muita dificuldade para mexer na ferramenta no Zoom, né? E a gente vê que até nós que somos gestores, que estamos há mais de um ano em ambiente remoto, quando a gente é colocado em outra ferramenta, a gente também enfrenta essas dificuldades, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir pensar os desenhos dos nossos serviços, das nossas ofertas, em qualquer campo, a partir dessa perspectiva de quem vai usar, né? Com a capacidade de acolher todas essas dificuldades. E hoje a gente vai falar sobre essa oficina que a gente comentou, né? Sobre esse tema que é tão caro para quem trabalha com inovação, que é conseguir, de fato, se apaixonar pelos problemas. Por que isso? Porque nosso modelo mental normalmente nos leva a focar em soluções. A gente mal se debruça sobre os problemas, a gente mal investiga e a gente já vai direto para soluções nas quais, em geral, nós ficamos muito apegados. E muitas vezes fica indiferente o fato dessa solução ser ou não a mais adequada para o problema que está em debate. Isso não é um defeito individual, né? Isso é um mecanismo de compreensão mesmo dos fenômenos, de compreensão do mundo, que está super, inclusive, documentado na literatura. E a gente vai conversar então um pouquinho, começar falando sobre o que é um problema público. Vou compartilhar com vocês. Estamos vendo. Acho que não. Estamos vendo. Sim. Então, tá bem. Então, o que a gente... Primeiro, vou começar assim, fazer uma introdução para quem está chegando nessa discussão sobre inovação, porque a nossa discussão é a partir dessa abordagem, uma abordagem de olhar da inovação, mas resgatando na ciência política e na discussão sobre políticas públicas, sobre o que são problemas públicos. Mas dentro do debate sobre inovação, a gente parte de uma compreensão que a inovação não é só uma ideia, não é só um processo criativo, ele não é só uma invenção. Ela é uma ideia que é materializada em ação e que produz um determinado resultado, ela produz um impacto, ela muda a vida das pessoas. E ao transformar
a sociedade, a realidade, ou o universo de uma organização, ou seja lá qual que é o campo que essa inovação pretende impactar, aí sim ela se constitui enquanto tal, enquanto inovação. Então, é uma ideia que, ao ser implementada, produz de fato um resultado e, portanto, um impacto, e assim ela pode ser classificada como inovação. A gente vai partir dessa abordagem, que é a abordagem do Design Thinking, mas obviamente a gente não tem como percorrê-la completamente. A gente vai partir aqui desse primeiro quadrante. Nosso curso todo, esse curso de enquadramento de problemas, ele é sobre essa primeira parte, o primeiro diamante da metodologia do Design Thinking. E ela, obviamente, a gente também não tem como percorrê-la completamente, porque tem toda uma discussão sobre como fazer a imersão na realidade. A gente vai começar com esse primeiro momento, que é quando a gente aborda pela primeira vez o problema sobre o qual nós vamos nos debruçar num projeto de inovação. Acho que é importante começar dizendo que existe um desejo humano de que a gente poderia entender os problemas e achar soluções usando única e exclusivamente as nossas faculdades racionais. Então, toda abordagem racionalista, a partir do princípio que a gente identificar um problema, e aí a gente ia elencar todas as possibilidades de solução. A gente ia fazer análise custo-benefício de todas elas, e a gente ia racionalmente chegar na melhor solução possível para aquele problema. Humanamente, isso não é possível, os custos disso são extraordinários, e não é assim que as pessoas tomam decisões, nem no setor privado, nem no setor público. Desde a década de 60 tem todo esse debate sobre a racionalidade limitada, a nossa incapacidade de olhar para os problemas de uma forma que a gente consiga ser completamente exaustivo sobre as possibilidades de solução. E é por isso que, por exemplo, por muito tempo foi um debate sobre o incrementalismo, que todos nós no setor público em algum momento já ou ouvimos ou experimentamos. As mudanças, elas acontecem a partir do que já existe. Então a gente olha o que já existe e pensa como que vai mudar a partir da trajetória que já está constituída de uma determinada política pública. Mesmo sistemas, né? A gente detesta um determinado sistema, a gente está vivenciando isso lá na ENAP, mas fazer uma mudança completa do sistema é sempre muito mais custoso. Então, em geral, parte-se do que já tem e vamos fazendo mudanças incrementais. Bom, mas isso resolve os problemas, fazer mudanças incrementais? A discussão toda é que nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes as soluções dos problemas dependem de mudanças disruptivas, mudanças radicais, e é sobre isso também que a gente precisa refletir. E aí vem esse último modelo, que é o Garbage-Can, que é a compreensão de que muitas das soluções que são implementadas, elas estão lá numa sopa de possibilidades e são escolhidas de forma praticamente aleatória, que existe muito pouco de puramente racional e calculado nesses processos de tomada de decisão. E é por isso que e a partir dessa trajetória da compreensão sobre as políticas públicas e como a gente, de fato, toma decisões no setor público, a gente traz esse debate. Problemas públicos, eles não existem objetivamente. Os problemas, eles dependem de uma perspectiva analítica, eles partem do nosso olhar, da nossa compreensão. E, a partir dessa descoberta, né, que as coisas não existem por si só, elas precisam de um olhar, de uma observação, de um enquadramento para que elas possam se configurar problemas, a gente também começa a fazer essa distinção entre situações sociais e problemas públicos. Aqui eu só vou enfatizar nesse ponto que muitos dos principais problemas, os principais custos que a gente tem no serviço público não são de soluções que são mal desenhadas, são de problemas públicos que são mal identificados. Porque quando a gente identifica mal o problema, a solução que vem na sequência certamente não vai dar conta, não vai conseguir responder ao desafio que estava colocado. A ideia das situações sociais são isso, elas existem. Existem vários fenômenos que estão colocados e que, se você olhar uma década atrás, não eram considerados problemas. E que hoje são. Eu dou um exemplo, por exemplo, um debate que aconteceu agora, muito recente, que foi o projeto de lei que visava distribuir absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa identificação dessa solução, ela só foi possível porque isso passou a ser compreendido como um problema. 10 anos atrás, quando eu estava trabalhando com políticas dentro do Fórum de Direito e Cidadania, esse debate não estava presente, ainda não estava identificado isso como uma questão, um problema, uma necessidade legítima das mulheres em situação de vulnerabilidade de contarem com esse tipo de apoio. E, como a gente viu hoje, mesmo nesse contexto, não existia ainda um consenso que faz parte que esse é um problema público que merece uma solução e uma intervenção do Estado. Existe todo um debate, uma disputa em relação a essa temática. Então, situações sociais, elas estão colocadas. Elas serem compreendidas como um problema público
é já uma construção social. E aí tem esse debate todo do Kingdom, que eu acho que é relevante, a gente vai passar muito brevemente, mas entender que tem um processo de formação da agenda, que é o que não dá para a gente tomar decisão sobre tudo ao mesmo tempo. Os nossos chefes não fazem isso, os ministros não fazem isso, os presidentes muito menos. Alguns temas, por algum motivo, entram para a agenda de tomada de decisão. E quem é influente nesse processo são os atores que a gente chama de invisíveis, aqueles que têm o poder da tomada de decisão. Mas tem um outro fluxo, no qual nós, servidores públicos, atuamos muito mais, que é o fluxo da construção das soluções. Nesse fluxo, os atores mais relevantes são a comunidade de especialistas, os burocratas, os acadêmicos, os funcionários consultores do Congresso, os pesquisadores. Nós estamos lá pensando em como resolver determinadas situações que muitas vezes ainda sequer estão na agenda dos dirigentes. Nesse debate sobre como chega a hora de uma ideia, a gente tem essa coisa dos... O Kingdom identificou 3 fluxos: o fluxo do problema, o fluxo das políticas públicas e o fluxo da política. Em inglês, né, tem essa diferença entre politics e policy, né? Em português é a mesma palavra, né, política, mas a gente atribui então políticas públicas para fazer a diferenciação. Na visão dele, a partir de várias análises, ele publicou esse livro em 1984, que se tornou célebre, influencia todo o debate sobre formação de agenda. Esses 3 fenômenos acontecem de forma totalmente separada. Então, existe um fluxo que vai conseguir fazer a identificação dos problemas. Existe um outro, em que os especialistas estão discutindo soluções, ideias, e estão disputando entre si, convencendo uns aos outros sobre qual é a melhor maneira de resolver uma determinada questão. E, por fim, existe esse fluxo da política, que é quando determinados problemas podem se tornar prioridade. Então, eles podem entrar na agenda dos tomadores de decisão, porque teve uma mudança de governo, porque teve uma mudança de ministro, porque teve algum evento que criou uma super situação e tornou aquela situação social que já existia um problema público relevante para os tomadores de decisão. Esse aqui é o modelo dele, né? Esses 3 fluxos, eles se encontram em determinados momentos e dependem, para isso, dessa figura, que é o empreendedor de políticas públicas. Essa pessoa que junta os fluxos e faz com que um determinado contexto permita que uma solução que é compatível com determinado problema seja, então, objeto de tomada de decisões. Ou seja, ela entra para essa agenda de decisões de uma determinada esfera, seja de um governo, seja de um ministério. A gente fala muito sobre isso porque na inovação, os empreendedores de políticas públicas são fundamentais. É o Roger que está aqui, que é um empreendedor lá do Correios e que trabalha pela questão dos chatbots e que agita a comunidade de chatbots e que constrói os eventos e que faz esse tema se tornar relevante dentro do ecossistema. Cada um aqui vai se olhar e vai pensar sobre o que eu faço, tento mobilizar, né? Quais são as questões que são importantes para mim? O que eu gostaria de fazer a diferença? E essas figuras que encontram temas apaixonantes, elas mobilizam as suas organizações, as suas comunidades, para que esses problemas passem a ser compreendidos como relevantes e entrem para a agenda de decisões. Só para ilustrar, eu trouxe esse exemplo. É um exemplo antigo, né? Acho mais fácil trabalhar com exemplos mais antigos. Mas, recentemente, a gente completou 10 anos daquele massacre de Realengo. Como aqui ninguém deve ser tão novinho, muito provavelmente vocês lembram da tragédia que foi quando um rapaz entrou numa escola e atirou nessa escola e provocou 12 mortes de crianças inocentes. Isso tudo gerou uma grande comoção nacional e abriu uma janela para se olhar para esse problema, o problema da violência. Como que esse rapaz tinha tido acesso a uma arma de fogo? Na época ele tinha feito uma compra no sistema formal, ele fez a compra de uma arma, né? E com essa compreensão de que ele tinha tido acesso, né, na verdade ele comprou de um vigia e esse vigia tinha comprado formalmente essa arma numa loja qualquer, né, com registro e tudo. Essa percepção, há 10 anos atrás, fez com que o entendimento do problema tenha sido, puxa, um rapaz com problemas de saúde mental teve acesso a uma arma de fogo. O que nós precisamos fazer enquanto resposta é evitar que pessoas tenham acesso a armas de fogo. Essa junção, a Viva Rio, na época, que era uma ONG que trabalhava com desarmamento, colocou esse tema na agenda, foi esse empreendedor e conseguiu convencer os atores que estavam no Ministério da Justiça que essa deveria ser a resposta a ser dada. E rapidamente saiu a campanha do desarmamento. Esse tema estava super frio, né? Tinha tido estatuto, tinha tido plebiscito,
voltam-se as campanhas do desarmamento e esse tema passa a ser compreendido. Então, um evento dramático cria uma agenda que o empreendedor de políticas públicas consegue transformar numa solução. A solução passa a ser campanhas de desarmamento e a campanha era tire uma arma do futuro do Brasil, né? Em paralelo, o Senado Federal apresentou várias propostas, mas a única que passou ali no crivo dos parlamentares, anos depois, foi a instituição do Dia Nacional do Bullying. Por quê? Porque nessa outra interpretação do problema, a grande problema não tinha sido o acesso à arma, o grande problema tinha sido esse menino foi vítima de bullying na infância. Então, a resposta, a solução para esse problema é pensar políticas que reprimam o bullying no ambiente escolar. Então, a mesma situação, respostas diferentes, problemas diferentes, interpretações diferentes. Está errado? O problema do bullying ele é irrelevante? Claro que não, né? Ele também é um problema relevante, mas ele passa a ser compreendido dentro desse contexto. E agora que a gente fala um pouco sobre teoria, né, sobre como funcionam esses fluxos, como que é necessário atores que façam essa junção para que determinadas soluções, que já estão compensadas, né, a ideia de fazer desarmamento já estava ali colocada, é um determinado evento que permite que você junte esses fluxos e sua proposta passe a ser aquela que é escolhida. Então, isso acontece em tudo. Vocês podem ferver a cabeça de vocês, que vocês vão ver na área de vocês várias vezes que isso acontece. Quando a gente percebe uma oportunidade de falar, agora eu vou convencer meu chefe a mandar essa proposta, a gente vai lançar isso, né? Mas aqui para a gente, nesse momento, a gente vai pensar mais ainda na teoria e na prática. A gente vai passar mais rapidinho, daqui a pouco a gente já começa nesse mão na massa, tá? A gente só fez uma junção para mão na massa, para a parte de teoria ficar aqui concentrada. Então, vocês também já devem ter ouvido que, sobre esse termo Wicked Problems. Quem não ouviu, é um termo que tenta dar conta desse universo de problemas que são complexos, eles são transversais e eles são incertos, né? E eles diferem dos problemas tradicionais, simplesmente porque os problemas tradicionais a gente consegue estabelecer algum nível de causalidade. Os problemas complexos, como a violência, eles têm múltiplas causas. E é impossível você dizer que só um único fenômeno, uma única intervenção é capaz de dar conta de um problema que tem tantas dimensões. Então, problemas complexos, eles são difíceis de definir, eles têm múltiplas definições possíveis, né? Eles têm multicausalidade e interdependência. Eles não têm uma solução definitiva, clara. E também existem fronteiras de responsabilidade organizacional. Alguém pode dizer que é mais importante a gente trabalhar com prevenção, então são as políticas sociais que vão dar conta do problema da violência. Alguns vão falar que é uma questão de polícia, outros que é uma questão do sistema de justiça. Existem várias organizações que precisam cooperar para você resolver um problema complexo como esse. Um exemplo de Wicked Problems seria o Covid. O Covid é um exemplo tipo de Wicked Problems. Perfeito. Está a secretaria em nome, mas quem troca seu nome? Sou Andréa Frassá. André, perfeito. A Covid é um excelente exemplo de problema complexo. Você precisava de múltiplas intervenções para dar conta. E essas intervenções não estavam claras, existia uma disputa na definição desse problema, uma disputa na definição das soluções, sobre quais caminhos os governos precisavam percorrer. Países diferentes optaram por percursos diferentes, sem ter certeza sobre como que isso ia repercutir na vida das populações, e houve um aprendizado, né? Embora, então, assim, é um problema complexo que existia múltiplas soluções. Hoje a gente sabe qual que é a solução mais definitiva, é a vacina, né? Mas até então você teve todo um processo de colaboração para conseguirem desenvolver uma resposta que de fato desse conta desse problema e depois implementar essa solução em larga escala, que não é mais uma questão no Brasil, mas, por exemplo, é uma grande questão ainda na África, em países onde você tem dificuldades logísticas, né? Aqui a gente passa por isso, acho que vale a pena depois vocês investigarem, quem sabe até uma oficina específica do Labora sobre o KNEF, porque a gente faz essa classificação até para fazer os projetos. Em geral, a gente não trabalha com projetos de problemas simples. Os problemas eles têm que ser complicados ou complexos. Mas nesse simples, são as dificuldades que a gente tem, que basta fazer um benchmarking, olhar como outras pessoas solucionaram os problemas e a gente consegue. Esses que são complicados, muitas vezes a gente precisa consultar especialistas. Então, a gente vai discutir com quem não tem uma resposta única, mas existem pessoas que estão debruçadas sobre essa questão e que investigaram essa questão e que chegaram a respostas sobre essa questão, né? Então, a gente, mesmo que sejam visões divergentes, ainda assim estão no campo do complicado. Algumas pessoas já têm propostas de caminhos mais definidos.
O problemas complexos, a gente está no campo da experimentação, da tentativa, do erro. E aí é nesse campo que vale a pena usar o Design Thinking, na sua completude. Não é para qualquer problema. Design Thinking é caro, né? Para você implementar ele, o duplo diamante. Aqui a gente está falando de problemas que, de fato, você precisa de uma imersão, de ouvir os usuários, de ter outras perspectivas, de testar, fazer protótipo, testa, erra, aprende, pilota, e aí sim, da escala. Então, esses são os problemas nos quais a gente mais precisa se debruçar, porque os demais, de alguma forma, intuitivamente, a gente consegue encontrando as respostas. E o caótico a gente nem menciona, porque é muito difícil fazer intervenção. Foi quando a Covid começou, cada um teve que se virar para achar a resposta, cada organização teve que se adaptar e achar as respostas no meio do caos. Não dava para parar e ficar planejando, ou fazendo uma imersão na realidade, ou fazendo entrevista com especialistas. A gente teve que responder quase que intuitivamente, errando e aprendendo, né? Respirar um pouquinho aqui, e aí eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem, o que vocês estão vendo aí? Quem consegue identificar mais ou menos a época dessa foto? Quem chuta? Pode chutar, não é? Assim... Olha, me parece o Titanic, com uma boa fã de Eu pensei a mesma coisa. Parece mas ele tá pequeno. Mas ele só tem uma... Titanic tinha 2 ou 3, né? Chaminés, né? Deve ser ele é um navio menor, sem dúvida. Mas está mais para a década de 40, 50. Exato, acertaram. Esse navio é um navio da década de 50 e era tudo que a gente tinha de mais moderno nessa época na indústria naval. E o grande drama nesse momento era como fazer um navio chegar mais rápido, porque o comércio internacional ele dependia justamente da capacidade dos navios de levarem uma mercadoria, de fazer o transporte de mercadorias de um país para o outro. E os navios, eles demoravam meses para chegar, assim, o percurso todo levava uma mercadoria para chegar de um ponto ao outro, estava levando muito tempo, né? Então você tinha uma série, todos os engenheiros à época se debruçavam sobre essa questão. Como nós vamos fazer, assim, né? Engenheiros navais, obviamente, né? Como fazer navios chegarem mais rápido? E diversas melhorias foram propostas, etc. Ainda assim, o comércio internacional não conseguia ser alavancado, nunca teria chegado no patamar que a gente tem hoje, se uma invenção não tivesse sido feita. E eu queria saber o que vocês acham que foi essa grande invenção ali do século XX que permitiu impulsionar o comércio internacional. O avião. Não, o comércio internacional continua dependendo muito de navios. Alguém mais quer fazer algum chute? A grande invenção foi os containers. O diesel. Ai, desculpa, eu cortei, mas não tinha sido diesel. São os containers. Essa é uma das principais invenções do século XX, que fez com que o comércio internacional chegasse nos padrões, nos patamares que a gente tem hoje, né? Comprando coisas lá da China no AliExpress e chegando aqui na nossa casa, e todo esse processo que a gente faz de transação de mercadorias. Mas a compreensão do container, quem descobre o container foi um dono de uma empresa de caminhões que levava mercadorias para o porto. Ele ficava lá observando o Malcolm McLean, as mercadorias chegarem, o caminhão dele ficava parado no porto, uma semana, até todas as mercadorias serem descarregadas e colocadas nos navios. O que ele percebeu nesse momento? Que o problema não era como fazer um navio chegar mais rápido, o problema era como fazer uma mercadoria chegar mais rápido de um ponto ao outro. E para isso ele não precisava melhorar somente os motores dos navios, ele precisava pensar como transportar mercadorias de um jeito mais rápido. E ele experimentou a ideia do container. E aí o caminhão dele que ficava parado 2 dias, passou a ficar parado meia hora, que era o tempo de tirar o container e mandar para frente. Então, o problema foi a definição do problema, então, na verdade. Estou vendo agora que foi a definição do problema que era o problema, na verdade. Né? Exatamente. Ele mudou a compreensão dele sobre o problema, e ao mudar a compreensão do problema, ele chegou a uma resposta diferente das que estavam sendo investigadas à época por todos os engenheiros da indústria naval. Ele muda de ramo, ele passa a vender esses containers, depois ele compra o primeiro navio, ele constrói o primeiro navio de transporte de container, ele descobre essa tecnologia de colocar containers um em cima do outro, e com isso o mesmo navio passa a levar uma quantidade muito maior de containers de um ponto ao outro, e você consegue hoje ter o pico de comércio que você tem. A ponto de hoje, um dos grandes problemas que a gente está enfrentando é falta de container, né, pro comércio internacional.
Isso no setor privado, mas vamos olhar aqui no setor público. Que cena é essa que vocês estão vendo? É uma feira de rua, né? Acho que é Cracolândia. Isso, duas pessoas responderam. Cracolândia. Essa é a Cracolândia da cidade de São Paulo, né? Uma concentração. Pois é, eles estão comercializando outras coisas, né? Estão comercializando crack e outras drogas. Essa comunidade, nessa cena de uso que ocupa o centro de São Paulo, ocupou, né? Lógico que essa cena ela também é uma cena de anos atrás. Ela também é um problema super reconhecido ali para aquela comunidade. Em várias capitais do país isso também é um problema, né? As cenas de uso que se concentram em determinados pontos e geram insegurança, desvalorizam os imóveis, geram, às vezes, furtos ali naquela localidade e tal. Então, essa mesma cena pode ser compreendida de várias maneiras, dependendo daquele que está olhando o problema, né? Como eu observo essa questão. E esse é um excelente exemplo de como definir um problema. Prefeitos diferentes identificaram esse problema de forma diferente, até o governo federal. Você pode entender aquilo como um problema, como podemos combater o tráfico de drogas e eliminar as cenas de uso no centro de São Paulo. E esse foi uma perspectiva utilizada. Remover as pessoas, colocar vídeo monitoramento, tentar não colocar ali muitos recursos utilizados para fazer vídeo monitoramento ali daquela região. O que acontecia? As pessoas mudavam de lugar. Se estava o vídeo monitoramento instalado num lugar, eles simplesmente mudavam de lugar para a rua do lado onde não tinha vídeo monitoramento. Então, tinha todo o investimento de aumentar o policiamento ostensivo, aumentar a segurança, para tentar inibir o uso da droga, e as pessoas continuavam transitando, né, porque não eram pontos fixos. Uma outra perspectiva era essa: como podemos fazer com que os usuários de crack deixem as drogas e mantenham-se sóbrios? Essa perspectiva também foi usada, tiveram remoções involuntárias, internações compulsórias, tentativa de convencimento também das profissionais de saúde para as internações, para tentar fazer com que as pessoas ficassem abstêmicas, né, parassem de usar o crack e assim conseguissem retomar uma vida, né, e assim não estarem mais nessa situação de vulnerabilidade. Boa tarde, o cuidado de não interromper, porque é muito rico. Eu estava ansiosa por essa oficina, por ter contato tão próximo com o pessoal do Genova e do Labora. Mas, assim, obrigada primeiramente, né? Mas essa questão das drogas, em especial, em que momento foi perguntado ao usuário a motivação dele estar naquele local? Porque muitas vezes foram empurradas, né? Foram determinadas, foram aplicadas decisões e eu não sei se foi feito a escuta, mas a escuta de qualidade. Por que aquelas pessoas tinham chegado até ali? É só essa observação. Excelente. Eu acho, até para a gente ser justo, eu acho que os profissionais que trabalham lá na ponta, que são os assistentes sociais, os profissionais da saúde, dos CAPs, eles estão sempre muito próximos da realidade dos usuários, mas nem sempre eles são ouvidos também no processo de tomada de decisão, né? Muito poucas vezes a burocracia da ponta, né, os servidores que estão ali na ponta em contato com os usuários, são ouvidos nos processos de formulação de políticas públicas que acontecem muitas vezes nos gabinetes, nos centros de tomada de decisão dos governos, com muita capacidade de escuta. Então, eu concordo plenamente com essa sua colocação. Inclusive, é isso que eu ia falar, que uma das outras políticas que foram experimentadas e que foi uma grande inovação em abordagem no Brasil, foi essa perspectiva de como podemos reduzir os danos causados e inserir socialmente os usuários de crack no centro de São Paulo. Então, a partir de uma perspectiva de que nem todos querem parar, a gente não vai conseguir fazer com que todos fiquem abstêmicos. O que a gente pode fazer para melhorar as condições de vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, retirar essa cena de uso que está do centro de São Paulo? E uma das políticas que foram implementadas, essa chama de braços abertos, e ela simplesmente pegou todos os usuários de crack ali da Cracolândia, removeu colocou-los para morar em hotéis do centro de São Paulo, que eram hotéis, como vocês estão vendo, até botar foto, porque hotéis não tinham nada de luxo, eram hotéis frequentados pela prostituição em São Paulo, né? Hotéis muito simples. E colocou eles para morarem lá, alugou, passou a dar um salário de R$15 por dia para as pessoas que passassem a limpar as ruas, trabalhassem como garis, sem um controle e com apoio, lógico, psicológico, das assistentes sociais, de saúde, para que eles conseguissem passar
o próximo dia sem cometer os furtos, sem fazer intervenções, sem estar na rua, mantendo a ordem dentro dos hotéis, etc. Essa política ela foi implementada, ela ganhou vários prêmios de inovação, né? A Cracolândia ficou fora, a Cracolândia parou de existir por anos, e depois, enfim, ela foi também desmantelada e hoje ela não está mais em vigor. Mas é só para ilustrar como diferentes perspectivas podem também gerar diferentes soluções. E é claro que ela também tinha seus limites, porque não existe uma única resposta para um problema tão complexo quanto conseguir superar a questão da dependência química e suas consequências numa grande cidade. Ficou claro assim que, dependendo de como a gente olha o problema e faz a pergunta, a resposta vai ser uma ou outra, e que a gente precisa pensar se a gente está fazendo as perguntas certas, entendendo que problemas complexos não têm respostas simples, não têm respostas óbvias. A gente, de fato, vai precisar experimentar, errar, tentar ajustar, porque a gente não deve jogar a criança com a água do banho quando a gente erra. A gente tem que também conseguir fazer esses ajustes até achar uma resposta que dê conta de um problema complexo. E aí, para terminar, eu nem vou terminar esse ponto, acho que a gente já passou do horário, mas o que tinha aqui nesse último, que eu também convido vocês para investigar, é que não é só isso. A partir do momento que a gente sabe a complexidade dos problemas que a gente está lidando, nós, servidores, temos abordagens diferentes para tentar achar respostas. Então, se os problemas são simples, a gente pode resolver com contratos. Por exemplo, precisamos passar todas as aulas para o remoto do dia para a noite. Esse problema, a gente vai comprar no mercado, a gente vai ver quais são as melhores ferramentas, vamos comparar essas ferramentas e vamos adquirir do mercado. A gente não precisa desenvolver uma inovação, uma solução lá dentro do ENAP, porque já existiu o Miro, já existiu o Mural, já existiu o Zoom, já existiu o Teams. Então, isso a gente resolve com contratos. Dependendo da complexidade do problema, se o conhecimento a gente não sabe onde é que está, a gente pode utilizar essas plataformas de inovação, como desafios que a ENAP hoje tem, onde a gente lança a pergunta e deixa a sociedade, as startups, os desenvolvedores, a academia, propor soluções. Se o problema é complexo, a gente não sabe onde está esse conhecimento, a gente ainda pode acionar as comunidades de inovação, como a Rede NovaGov, e colocar, por exemplo, as perguntas lá e deixar as comunidades debaterem e nos apontar caminhos, trocar conhecimentos para a gente conseguir encontrar soluções possíveis. E se, de fato, o problema ele é simples, se ele é complexo, mas a gente sabe onde estão as respostas são nas próprias organizações, aí sim, só nesses casos, a hierarquia e as estruturas organizacionais são suficientes para a gente conseguir desenvolver equipes que possam respondê-los. Então, para cada nível de complexidade e de onde os conhecimentos estão, se é dentro da organização, se é fora da organização, a gente tem respostas diferentes também para esse processo de tentar construir soluções de forma aderente aos problemas que a gente está enfrentando. É isso, por enquanto, gente, de teoria. Agora a gente vai tentar exercitar tudo isso com exercícios mão na massa que a Raquel apresenta agora para vocês. Oi, gente. Quem já saiu do Miro, por favor, volte. Estamos com saudade de vocês. Vou colocar mais uma vez o mesmo link, tá? Quem se manteve dentro da plataforma pode voltar. A gente vai fazer uma atividade rapidinha agora. Eu vou puxar vocês todos para onde eu tô e vou compartilhar minha tela aqui também, tá? Essa tela aqui é só uma tela de base, tá? O pessoal do Labora está fazendo a mágica para poder daqui a pouco distribuir vocês em salas e vocês vão ter a oportunidade de conversar entre vocês, né? Nessa atividade, a gente vai dividir vocês em grupos de 4 participantes, vai ter uma rodada de 8 minutos, né? A gente tinha previsto 8 minutos, talvez a gente com 7 minutos mais ou menos já comece a chamar vocês, porque a gente tem uma adiantada aqui no cronograma, mas basicamente o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se apresentar, né? Dizer o nome de vocês, a instituição de origem e vão tentar responder a perguntas orientadoras, né? Então, basicamente, tentar responder que questões antissecundárias ou talvez até inexistentes entraram na agenda de trabalho de vocês no contexto da pandemia, né? E pensando no seu campo de atuação profissional, você se lembra de algum problema que, se visto sob um ângulo diferente, teria resultado numa solução, numa abordagem diferente? Até trazendo um pouco esse exemplo que a Fernanda trouxe dos containers, de você mudar um pouco o foco do problema e você conseguir trazer
de maneira inovadora uma outra solução ou trazer outras coisas mesmo, né? Se mais alguém não tiver tido problemas, eu queria perguntar para o pessoal do Labora se a gente pode daqui a pouco liberar o pessoal para as salas. Tá tudo ok, Marília? Tá tudo certo. Eu vou liberar, vão ser grupos de 5, na verdade. Beleza. Sempre sabe que tem algum outro que não está participando muito, né? Às vezes está com só ligado na reunião. Então, eu vou atribuir vocês, qualquer coisa vocês me avisem, tá? E aí, pessoal, vocês podem utilizar essa base aqui de perguntas orientadoras como apoio, tá bom? Vocês vão ficar só vocês. Por hora, alguns de nós vamos ficar espalhados aqui nas salas, mas a gente vai ser participante também. Então, pode mandar no chat também, que hoje a gente acessa, aí a gente manda para ir na sala que estão com problema. Beleza. Então, bom trabalho. Marília, faça sua mágica. Já tá indo, né? Daqui a pouco vocês vão sendo abduzidos aí. Pessoal, eu sou a Adriana, eu cheguei um pouquinho atrasada hoje, por motivos pessoais. Eu já tinha adiantado que hoje é aniversário do meu marido, então eu provavelmente ia acabar me atrasando um pouquinho na chegada. Não, tá certo, então tá certo. Mas já estou aqui há um tempão ouvindo, só não quis interromper. Cheguei com a Fernanda apresentando, começando a apresentar a parte teórica, na verdade. Mas então eu estou aqui junto com a Fernanda e com a Raquel para conduzir essa oficina com vocês. Estou bem feliz de estar aqui, muito, muito feliz de estar fazendo essa parceria com o Labora, cujo trabalho eu admiro tanto. E a Fernanda passou um pouco com vocês pela teoria, a Raquel convidou vocês a refletirem um pouco sobre como é que essas questões de entrada dos problemas na agenda se dá na vida prática de vocês, se vocês pararem para trocar um pouco de experiência. E eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente usa justamente nesse processo de tentar identificar e enquadrar problemas, porque, como disse a Fernanda, a maneira como você identifica o problema vai fazer uma diferença muito grande na solução que você vai construir. Então, aqui realmente eu vou já entrar mais numa lógica de ferramentas, tá? E uma das questões inclusive, como é que você redige o problema. Antes de mostrar para vocês as ferramentas que a gente vai experimentar depois na hora do mão na massa, tem um cuidado muito grande que a gente precisa ter da maneira como a gente escreve o problema, para que esse problema ele esteja claro, preciso, ele tem que também ser uma coisa empírica, ou seja, ele tem que ser um problema que você consegue observar na realidade, que outras pessoas, quando leem aquilo, entendem do que você está falando, que aquela coisa não está etérea, abstrata, ela está clara, concisa, e a pessoa consegue perceber aquele problema acontecendo na realidade, consegue observá-lo de maneira empírica. A outra questão é que você precisa delimitar os problemas. A Fernanda mesmo falou que muitas vezes os nossos wicked problems com os quais a gente precisa lidar na administração e na vida, eles são problemas mega complexos e elaborados, mas para você conseguir lidar com esses problemas, você meio que tem que comer o boi aos bifes, você precisa minimamente delimitar para que você consiga realmente tentar desenhar soluções alternativas para aquela parte do problema para a qual você está se propondo a intervir, né? Então, os próprios problemas podem ser entendidos como um conjunto de vários problemas que se retroalimentam. Então, você tenta efetivamente fazer uma redação que delimite. E, além disso, claro, a gente procura, na hora de que está olhando para uma política pública, pensar num problema que é passível de solução, ainda que a solução não seja fácil. E algumas dicas de como descrever, redigir esse problema. Você deve descrever o problema como uma situação negativa ou incômoda. Ele pode também, então, ser uma situação em estado negativo ou uma ameaça, ou, pelo menos, uma intenção de não perder uma oportunidade, que seria uma coisa negativa também, uma oportunidade que está ali colocada, que se você perder vai ser muito ruim, passa a ser um problema. E a outra coisa é que você pode tratar de problemas que já estão dados, então eles já são atuais, ou eles são realmente potenciais, são riscos negativos, de grande probabilidade de impacto, então você já trata ele como um problema. E o problema decididamente não é a ausência de uma solução. Isso é uma coisa que a gente tende a fazer muito, enfim, acho que cada um de nós individualmente, os chefes muitas vezes também já têm muita visão do que eles querem como solução, então dizem que o problema é a falta daquela solução que já está na cabeça deles, mas a ideia é justamente convidar vocês a darem um passo atrás e não olharem simplesmente para a solução e dizer
o meu problema em relação a tal serviço público é o meu sistema informatizado. Será que realmente é? Será que é o sistema ou será que é alguma outra coisa que está por trás do seu serviço? Né? E a outra coisa também é você não nomear temas que sejam tão gerais que eles se tornam completamente inespecíficos. Então, saúde é um tema, transporte é um tema, mas eles não são problemas por si sós, né? Por eles sós. Eles são grandes temas com uma série de questões e problemas dentro. E a outra coisa também, na mesma lógica de não listar a solução no texto do problema, é você já não listar os objetivos. Então, atingir 50% de imunização, construir a estrada entre o ponto A e o ponto B. O problema seria encontrar uma maneira de comunicar os pontos A e B, de maneira acessível, enfim, por exemplo, né? Ou eliminar os casos, ou reduzir drasticamente os casos da doença XYZ. Então, mais uma vez, como redigir um problema? Alguns exemplos práticos. Então, ao invés de você falar de um mal-estar impreciso, como, por exemplo, o fato de que faltam professores, talvez o problema seja de formação escolar incompleta, ou inconclusa, ou insatisfatória, ou que não abrange os conteúdos mínimos exigidos. Ao invés de falar de uma entre várias soluções, como pouco uso de defensivos agrícolas, talvez o problema esteja, de fato, em que a produção agrícola está sendo prejudicada por parasitas do tipo A. E aí a maneira como você vai lidar com isso pode ser com defensivos agrícolas que são naturais ou que são os tóxicos, enfim, ou você pode fazer uma questão de manejo, você pode ter várias soluções alternativas, você já não parte para olhar a solução. A outra coisa é que, ao invés de você indicar um objetivo, como nesse terceiro caso, de organizar a direção com cobrança de compromissos, talvez o problema, a declaração do problema, seja que o sistema de direção ele funciona sob uma condição de baixa responsabilidade ou de baixa responsabilização. E, ao invés de você falar de uma necessidade sem demanda, de dificuldade para manter equipamentos, por exemplo, formular o problema como um alto índice de defeitos do tipo X ou Y em equipamentos do tipo A ou da área B. Então, é realmente você tentar tornar o seu problema claro e preciso, empírico, delimitado, passível de solução, mas com alguns cuidados na redação, para que ele efetivamente espelhe uma situação negativa e que você não fique olhando como para as suas soluções ou seus objetivos. E na hora de reenquadrar um problema, como é que a gente faz? Então, por exemplo, na hora de você reenquadrar um problema, se o seu problema inicial que você identifica é que há más condições de vida das crianças de baixa renda, por exemplo, você pode estabelecer o seu desafio de design, ou seja, o seu desafio para procurar uma solução, como uma pergunta, em que você pode dizer como podemos melhorar a vida das crianças de baixa renda. Mas talvez, à medida que você, na hora de você desenhar a solução, é interessante você olhar para ele como um problema já resolvido. Por que você quer o problema resolvido? Porque você quer que as crianças de baixa renda prosperem. Então, você olha para o resultado. E, além disso, você precisa avaliar o seu contexto e as suas restrições. Então, as crianças, por exemplo, elas não têm controle das suas circunstâncias. Por isso, a gente deve direcionar a solução para os pais. Queremos uma solução que funcione também em diferentes regiões. Essas são as restrições e o contexto em que se dá esse problema da condição de vida das crianças de baixa renda. Então, talvez, depois de você fazer uma reflexão inicial sobre o problema, pensar nisso como uma pergunta em busca de soluções, pensar no problema resolvido e olhar para todo esse contexto e restrições, o seu desafio de design final acaba ficando como uma coisa, como nesse exemplo final de como podem os pais, em comunidades de baixa renda, garantir que as crianças prosperem em seus primeiros 5 anos de vida. Olha aí, ainda recortou um pouquinho mais. Então, aí você consegue, a partir de um olhar mais recortado do problema, você consegue pensar maneiras diferentes de intervenção que ficam muito mais administráveis. Você sai de um cenário ultra complexo para você delimitar melhor o seu problema e assim conseguir fazer uma melhor busca de soluções. Então, o ideal é que vocês elaborem os problemas nesse formato do como podemos. Como podemos, aí você insere o problema resolvido com o público-alvo da sua intervenção, você usa um verbo e você agrega questões de contexto. Então, voltando para esse
exemplo anterior, como podemos ou como podem, os pais. Então, a gente está focando as nossas soluções nos pais, mas o nosso público são as crianças, lembrem-se, mas a gente chegou à conclusão de que a gente precisa trabalhar focado nos pais. Então, como podemos fazer com que esse público-alvo como é que a gente garante que as crianças prosperem nos seus primeiros 5 anos de vida? Então, a gente delimitou em primeira infância e dentro de um contexto de comunidades de baixa renda, tá? Então, essa é a lógica. Não tem isso aqui, obviamente, não é uma fórmula mágica que tem que necessariamente estar nessa ordem. Vocês viram que naquele exemplo que eu trouxe, inclusive, as coisas mudaram um pouquinho de lugar, mas a ideia é você formular como uma pergunta, começando com como podemos. Danilo, diga lá, antes de eu partir para as ferramentas que a gente vai usar agora. Eu estava falando sobre como redigir um problema, veio assim na minha mente falta de professores, né? Para você chegar até essa, assim, identificar que a formação escolar é incompleta, a meu ver, precisa de aprofundar bastante e capturar muitas informações. Às vezes você tem um problema ali, às vezes as pessoas não vão muito a fundo nas informações. Então, a informação, a meu ver, é muito essencial para você conseguir realmente identificar qual é o real problema. Porque se você não vai em busca de mais informação e vai simplesmente na primeira que você recebe, falta de professores. Beleza, o que poderia ser um primeiro problema aqui? Será que não tem professor, não estão contratando professores? Aí você aprofunda, né, no problema que consegue, né? Então, eu vejo que a gente precisa insistir, buscar mais informações, ir fazendo perguntas, né, para aprofundar cada vez mais no problema e lá no fundo mesmo, e de lá vir trazendo soluções até chegar nessa Exatamente. Então, é só essa... É exatamente isso. Danilo, você já está imbuído do espírito, você já está apaixonado pelos problemas, e é exatamente isso que a gente está trazendo para vocês. Por que é tão importante isso? Não é simplesmente gastar tempo, né? É você dedicar tempo, investir tempo em realmente olhar para o problema e olhar para um problema que você consiga enquadrar da melhor maneira para buscar soluções mais adequadas. E aí eu ia exatamente mostrar para vocês algumas... Eu vou comentar muito rapidamente 4 ferramentas, ou 3,5, e a gente vai acabar usando 2 desses métodos aqui hoje na hora do Mão da Massa. Então, não sei se vocês já ouviram falar de alguns desses, provavelmente sim. Nós conseguimos, e aí eu vou focar muito mais nas causas, tá? Que vai ser um pouco mais o nosso foco de hoje. Você consegue trabalhar numa lógica de uma árvore de problemas, em que a partir de um problema central, aí sim você identifica não só causas, mas os efeitos. A gente vai também conversar um pouquinho sobre a espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, e sobre os 5 porquês. O que é a árvore de problemas? A árvore de problemas, você literalmente visualiza uma árvore, e você pode, inclusive, usar um canvas, né? um painel em que você desenhe uma árvore, em que no centro da árvore você vai colocar o seu problema central, ou aquele que você definiu que é o seu problema central, de acordo com o seu olhar sobre o problema. E aí você vai parar para pensar em que são as raízes do problema. E as raízes do problema, você vai colocar justamente nas raízes da árvore. E nos galhos do problema, nas folhas, você vai colocar as consequências desse problema central. Então, nesse exemplo aqui de que o problema central é o lixo nas ruas, a gente colocaria um post-it aqui no meio, escrevendo que este é o problema central, e algumas das raízes do problema podem ser que as pessoas não jogam o lixo nos cestos ou no local apropriado, ou que talvez nem existam cestos de lixo suficientes pelas ruas, que não existe o recolhimento adequado pelas prefeituras, que não existe limpeza regular dos bueiros, então o lixo acaba acumulando na rua porque a chuva leva. E quais são algumas das consequências do lixo nas ruas? Algumas das consequências que viriam aqui com post-its para as folhas da árvore seriam bueiros entupidos, enchentes, caos no trânsito, famílias desabrigadas e assim sucessivamente. Pegando esse mesmo exemplo, a espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, que é algo que vem lá da qualidade, é uma lógica de você desenhar como se aqui à direita fosse a cabeça do peixe, você escreve o seu problema central, que é o lixo nas ruas. E no diagrama de Ishikawa, na espinha de peixe, a gente trabalha só as causas, a gente não olha para as consequências. E aí você coloca nas espinhas principais, nas espinhas grandes, você coloca o que você entende que são famílias de causas, ou agrupamentos de causas. Então, talvez uma parte
da razão pela qual existe lixo nas ruas é um conjunto de causas relacionadas com comportamento. Por exemplo, as pessoas não jogam o lixo nos cestos. Mas uma outra família de causas está relacionada com infraestrutura. Não existem cestos de lixo suficientes pelas ruas. Ou talvez serviços municipais deficientes. Então, não existe recolhimento adequado pela prefeitura. Então, vejam que eu levantei aquelas mesmas causas que estavam no outro exemplo, mas a gente organiza de uma maneira diferente. E aqui isso é uma coisa que a gente utiliza até com mais frequência espinha de peixe, que ela é um pouquinho mais simples, né? Você não chega a refletir sobre as consequências, você se foca nas causas. E você também consegue olhar para as causas. Por quê? Porque aí você pensa em sobre qual das causas você vai tentar atuar, para que você consiga incidir sobre o seu problema central. A maneira como você diminui ou resolve um problema é atuando sobre as causas. E aí, eventualmente, com a ocorrência do problema, você também mitiga consequências, né? Você pode ter políticas relacionadas à mitigação dos efeitos, uma vez que aquele problema já ocorreu. Mas para você tentar eliminar ou reduzir o tamanho do problema, e não simplesmente das consequências, você tem que agir sobre as causas. Da mesma maneira, na árvore de problemas, você se foca aqui na parte das raízes para ver tudo aquilo que está junto, confluindo para causar o problema central. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar nas causas, você incide sobre o problema e as consequências também diminuem, né? Então, claro que em alguns casos você precisa emergencialmente atuar sobre as consequências, mas você tem que ter um olhar para as causas se você quiser uma resolução a longo prazo. E tem também, o Danilo até, eu acho que estava, não sei se você estava, Danilo, pensando nos 5 porquês, quando você estava falando que você tem que se aprofundar mais nos problemas, mas pela maneira como você estava descrevendo, me deu a impressão de que sim. Então é isso, se o problema identificado é que os bueiros estão entupidos, por que os bueiros estão entupidos? Porque há lixo nas ruas. E por que há lixo nas ruas? Porque as pessoas não jogam lixo nos locais apropriados. E por que as pessoas não jogam lixo nos locais apropriados? Porque não há cestos de lixo suficientes pelas ruas. E por que não há cestos de lixo suficientes pelas ruas? E assim você vai fazendo as suas perguntas até você tentar chegar lá nas origens mais primárias desse problema, com uma lógica de que se você incide aqui sobre a base, é um pouco como aquelas raízes mais profundas, né, na árvore de problemas, se você incide nessa base aqui, você consegue, ou nessas duas aqui, né, de colocar mais lixo, mais cestos de lixo e fazer a manutenção dos que existem, as pessoas vão começar a jogar mais lixo nos cestos e aí você vai ter menos entupimentos. Agora, esse é um exemplo bastante simples, e, como disse a própria Fernanda, normalmente você não consegue, com uma única intervenção, acabar com o problema, né? Mas eu queria convidar vocês também para fazerem a gente não vai se aprofundar nisso hoje, mas dos 5 porquês, uma outra maneira de olhar, que é muito a lógica daquela do navio versus os containers, o tamanho do navio ou as mercadorias chegarem mais rápido, é os 5 e daí, né? Então, ao invés dos 5 whys, e aí você pergunta, e daí? So what? Então, qual é o problema identificado? Os bueiros estão entupidos. E daí? Daí que bueiros entupidos causam alagamentos. E daí? E daí que alagamentos inundam casas. E daí? Daí que famílias ficam desabrigadas. Então, você veja que o problema que era aparentemente muito simples, você começa a ter um olhar mais abrangente sobre ele, né? E você começa a ter um olhar também sobre o tamanho da consequência, sobre o tamanho... Qual será que realmente é o seu problema central? O 5 e daí te ajuda muito a você realmente conseguir encontrar aquele problema mais relevante, para você não ficar muito focado só na solução, de que a solução é só o cesto de lixo, né? Ou é só o bueiro. Então, que você, eventualmente, mas mais uma vez, você depois vai precisar delimitar. E aí, gente, eu queria convidar vocês para... Isso é uma introdução rápida, e aí a gente vai fazer 5 minutos de intervalo, e são só 5, só para vocês pegarem uma água, darem uma passadinha no banheiro, que na volta a gente vai partir para o mão na massa, tá bom? Sejam bem-vindos de volta. Vocês conseguem ter a tela? Sim. Sim. Então, vocês vejam a tela, mas não vejam tudo, tá? Porque a gente tinha estimado 35 minutos de atividade, vai ter que ser um pouco menos. Porque a apresentação estava tão fluida, vocês contribuíram tanto que a gente também não quis correr muito, né? Acho também esse momento da teoria, de vocês conseguirem fazer essa troca dentro da sala,
vale também muito a pena. Então, vocês vão conhecer agora as duas metodologias, ainda que seja rápido, vocês vão conseguir entender um pouco como é que a metodologia funciona e vão poder aplicá-la também em outras atividades. Então, agora é mais ou menos também um teste de mão na massa. Então, o que a gente vai fazer? Daqui a pouco a gente vai separar vocês em grupos mais uma vez. Os grupos vão ser um pouco maiores, se eu não me engano, até 7 pessoas. Dentro do grupo de vocês, vocês vão escolher uma pessoa para cuidar do tempo, né? Na parte de baixo do miro de vocês, vai ficar correndo o tempo que vocês têm disponível. Mas é importante que alguém fique acompanhando os passos que vocês vão trabalhar, tá? Vocês vão entender quando vocês chegarem na sala. Daqui a pouco eu vou passar para o miro para vocês verem bem. No miro tem as instruções, né? Então, tem uma pessoa que vai cuidar um pouco do tempo e vai ter uma pessoa que vai facilitar, que vai meio que puxar a atividade. Quem controla o tempo diz, pessoal, a gente já gastou muito tempo nessa atividade, a gente precisa passar para outra fase, enquanto que a outra pessoa vai puxando um pouco mais a contribuição. A gente sabe que algumas pessoas estão com alguns problemas de conexão, né? Alguns estão em ambientes que não tem câmera, que não tem microfone, então eu sugiro que uma pessoa dentro de cada grupo, se conseguir, coloque a sua tela, né, para poder compartilhar o que vocês estão fazendo. E quem puder, vai colocando também sugestões dentro do chat. Então, quem já conseguir mexer um pouco no Miro, já consegue colocar essas sugestões lá dentro. Então, a atividade, ela vai ser mais ou menos dividida em 2 momentos, né? O primeiro momento é um momento de reflexão individual, e depois vocês vão debater em grupo. Então, de início, vocês vão escrevendo o que é que vocês entendem que vai ser o problema, vocês vão ser apresentados, né? Cada grupo vai trabalhar com uma imagem e vocês vão tentar, como grupo, definir que problema aquela imagem representa, né? E depois, com o problema formulado, vocês vão seguir os passos de cada um do painel de vocês para poder tentar chegar na solução. Então, se vocês precisarem de ajuda, a gente não ajustou aqui, mas eu imagino que tenha também um botão de ajuda aqui dentro do Teams, né? A gente sabe que tem um no Zoom, mas qualquer coisa a gente está à disposição. Então, o que vai acontecer? Essa imagem aqui está um pouco borrada, deixa eu voltar aqui para o Miro. Quando vocês chegarem nos grupos, tá? Esse Miro aqui é um Miro que está todo mundo trabalhando. Eu vejo que o pessoal continua brincando de cartolina, tá? Mas eu peço, então, que nesse último painel vocês não coloquem nenhuma informação em cima, tá? Pessoal do Labora, se vocês puderem, por favor, colocar mais uma vez o link no Miro. Quando vocês forem para as salas, vocês vão ver que cada sala em que vocês estão é numerada, tá? Então, o número da sala em que vocês estiverem, vocês vão clicar no número aqui e vocês vão exatamente para o painel onde vocês vão trabalhar. Então, o grupo 1 vai vir para o painel de árvores de problemas e vai trabalhar com essa imagem. Então, inicialmente, vocês vão analisar a imagem e vocês vão tentar entender que problema é esse. Né? Vocês vão colocar as informações de vocês aqui. Vocês vão definir quem vai ser o facilitador, quem vai ser o guardião do tempo. Então, vocês vão clicar e colocar essa informação. E vocês vão seguindo aqui. A gente tem as orientações, cada passo na ordem. Então, é importante que vocês deem uma olhada, né? Vocês podem dividir no paralelo. Então, vocês vão começar a trabalhar com o problema. Depois, vocês vão partir para qual é o problema central, quais são as causas. Aqui explica muito direitinho qual é o processo da árvore de problemas. E a gente também tem o mesmo problema, ele sendo analisado com outra metodologia, que é a espinha de peixe. Né? Então, na espinha de peixe, vocês também têm esse momento de tentar entender qual é o problema, né? Definir qual é o problema central. Vocês vão fazer um conjunto de causas e vão tentar juntar essas causas em famílias aqui dentro da espinha de peixe. As instruções também estão aqui nas laterais dos grupos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se não tiver aqui ao redor, chamem a gente. A ideia é que vocês consigam trabalhar por cerca de até 20 minutos, ok? Eu vou colocar aqui na base, eu vou colocar esse timer, tá? Então, vamos dizer que a gente começasse agora. Vai ficar rolando um timer aqui na base. Mesmo que ele esteja aqui puxado para o lado, vocês ainda conseguem ver esse timer, para vocês saberem onde é que vocês estão. Né? Então, até conversei com o pessoal do Labora, para poder saber se existia a possibilidade de a gente ultrapassar um pouco das 5 horas, porque o começo atrasou um pouco, as pessoas
demoraram um pouquinho para poder entrar, e a gente, mais uma vez, né, reforça, a gente teve esse momento super rico aqui de trabalho. Então, se vocês não tiverem nenhum problema, eu imagino que talvez a gente passe uns 5, 10 minutinhos das 5 horas, mas é para que vocês tenham a possibilidade de trabalhar efetivamente com essas metodologias. Então, eu vejo que já tem gente aqui nos problemas A e B, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é que agora que a gente vai separar vocês estão com aquele mesmo link de trabalho inicial. Eu não consigo colocar no chat aqui, enquanto eu estou compartilhando a minha tela, mas eu peço ao pessoal do Labora, o pessoal da ENAP, por favor, para poder colocar. E quando vocês estiverem na sala, vocês vêm aqui e, por exemplo, se vocês estiverem na sala 10, vocês clicam em cima aqui, do 10 vai aparecer um link. E aí vocês clicam no link e vocês vão exatamente para o Miro e ele vai abrir grupo, grupo 10. E é aqui vocês conseguem se aproximar e trabalhar com o painel de vocês. Beleza? Marília, Labora, como é que tá aí, pessoal, para a gente poder separar o pessoal nas salas? Quem tiver com acesso a esse Miro, que eu estou mostrando aqui para vocês, com esse último board, quem estiver acessando, eu vou trazer todo mundo para cá. Vocês vão clicar no número referente à sala de vocês. Quando vocês estiverem na sala, se eu não me engano, aí, Marília, se você puder só reforçar, se não me engano, é na parte de cima. Isso. Onde vocês vão estar, vai dizer sala tal. Número tal. Quando vocês forem para a sala. É um novo grupo, não é o mesmo do anterior, gente. É quando vocês forem, porque agora vocês não estão vendo nada. Quando eu mandar vocês para a sala, aí vai aparecer em cima. Você vai ver na tela mesmo, vai estar escrito sala número tal. E pelo chat também, quando vocês abrem, vocês vão ver que tem um número da sala. E quando ele te convida, às vezes aparece para mim, por exemplo, um convite para se juntar à sala número tal. Então, é isso, né? Às vezes, quando pipoca o convite, também você consegue ver. É só aguardar, o time está indo, mas aí ele vai abrindo aos poucos e enviando as pessoas. Pessoal, correria pura, né? Espero que vocês tenham tido pelo menos um gostinho de como é que é trabalhar uma árvore de problema, uma espinha de peixe. A gente está adorando estar aqui com vocês e passei um pouquinho pelos grupos para interagir também. Acho que vocês pegaram bem o espírito da coisa e entenderam como não é trivial você parar para fazer um olhar um pouco mais profundo sobre um problema. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho, compartilhar. Diferentes grupos estavam trabalhando o mesmo problema. Então, estou compartilhando aqui minha tela. Esse problema que tem uma pessoa, que tem uma calçada com um buraco e uma pessoa em cadeira de rodas, foi enquadrado das seguintes maneiras. Teve um grupo que enquadrou o problema como falta de mobilidade urbana. E aí, levantou uma série de causas e consequências. Um outro grupo disse que o problema é a inadequação da estrutura de mobilidade para pessoas deficientes, para pessoas com deficiência. Então, vocês vejam que aí já não é mais um problema só de mobilidade urbana, é um problema de mobilidade para pessoas com deficiência em particular. Um terceiro grupo falou em mobilidade limitada, que, mais uma vez, está talvez um pouco impreciso, né? Então, aí você acaba tendo um olhar sobre o problema que também não vai ser das causas, das consequências, também não vai ser necessariamente tão preciso e vai ficar um pouco difícil de desenhar as soluções. E grupo 22 a gente não teve. E aí, teve um outro problema, que era esse aqui, ó, que era um acidente de trânsito, um engavetamento. E aí, teve grupo que trabalhou como árvore de problema e caracterizou o problema como acidente de trânsito. De maneira geral, não delimitou muito o problema. Então, isso vai gerar um conjunto de um levantamento de questões que talvez se apliquem a todos os acidentes de trânsito, né? E aí uma intervenção mais ampla em relação a esse conjunto de problemas. Teve gente que trabalhou espinha de peixe e também, mas aí delimitou o problema como central, como sendo acidentes frequentes em rodovias, gerando congestionamento no trânsito. Então, focou muito mais na questão do trânsito, não necessariamente na perda de vidas, por exemplo, está realmente com um olhar para o trânsito. Depois a gente teve um outro grupo que falou em alto índice de acidentes em rodovias. Então, também delimitou em rodovias, não necessariamente em vias menores. Então, a maneira como você olha para o problema vai te gerar diferentes soluções. Depois, passando para outros problemas aqui,
a gente tinha essa imagem, tinha grupos que estavam trabalhando a partir dessa imagem, que é uma imagem de uma criança indo se abastecer de água numa região com uma profunda seca, em que tem um pouquinho de água e uma água aparentemente não muito limpa. Teve grupo, aqui a gente não teve ninguém nesse grupo, mas teve um grupo aqui que delimitou como... Começou olhando para o problema simplesmente como seca, mas depois reformulou como melhorar as condições de vida das crianças nos locais de seca. Então, focou em crianças, especificamente, e não necessariamente na questão da seca de uma maneira geral. Esse outro grupo também falou só em seca. E aí fica, mais uma vez, fica uma formulação talvez um pouco inespecífica, que vai te dar mais dificuldade de você focar nas causas, nas consequências. Depois a gente teve este problema aqui, que tanta gente passou durante a pandemia, eu inclusive, que é uma imagem de uma pessoa tentando trabalhar, uma mulher que deve ser a mãe dessas crianças, com 3 crianças, olhando, sentadas no computador, imagino eu, a mãe tentando trabalhar enquanto as crianças estão em aulas online ou tentando entreter as crianças de alguma maneira, né? Então vamos ver como é que os diferentes grupos enquadraram. Colaboração com as mães solos na jornada tripla durante a pandemia. Então, aqui eu acho que essa formulação, ela já está caminhando para uma solução, hein? Que já está falando que não está mais com olhar para o problema, mas sim com, talvez, como podemos colaborar. Eu fiquei um pouco sem entender essa formulação, mas para mim ficou parecendo que já é uma ideia de que a melhor maneira de você solucionar o problema de mães solos na jornada tripla é colaborando de maneiras assim, assado. Então é isso, a maneira como você formula o problema vai te direcionar também para determinadas escolhas de caminho de solução. Então, muito cuidado na hora de formular o seu problema. Esse outro grupo formulou o problema como podemos realizar a gestão satisfatória das diferentes tarefas no contexto de home office. Então, já está olhando, não talvez sob a perspectiva do chefe que quer maior produtividade, mas talvez sob a perspectiva da pessoa que quer gerenciar melhor o seu tempo num contexto em que tem que trabalhar em casa. E assim sucessivamente, né? Aqui não teve mais nenhum grupo. Fechei o outro problema lá, sem querer, mas vou passar para os problemas F e G na sequência, que a gente... E e F, e esse aqui é o problema G, que era esse problema aqui, de uma criança que está provavelmente numa comunidade sem saneamento básico aqui, com esgoto a céu aberto. Então, teve grupo que formulou como falta de saneamento básico. Esse é o maior problema. Teve gente que formulou como falta de saneamento básico também, num outro grupo que trabalhou com espinha de peixe. E deixa eu voltar aqui para o que eu fechei sem querer, que eram os problemas F e G. Tá abrindo, gente. O Miro chega uma hora. Às vezes ele é um pouco lento, mas ele é tão maravilhoso que a gente espera, sabe? A gente já trabalhou com muitas outras ferramentas. Eu sei que tem uma curvazinha de aprendizado ali. Às vezes você precisa gastar uns 10 minutinhos explicando para as pessoas como é que funciona a ferramenta, mas uma vez que a pessoa aprende minimamente, é super intuitivo e com as ferramentas mais básicas você consegue olhar, consegue trabalhar com ele. Então, esse outro problema foi trabalhado por alguns grupos em que você tem uma pessoa em situação de rua com seu cachorro que está dormindo na rua, aparentemente num dia frio, né? Está de gorro, de casaco. Então, o problema central seria a existência de moradores de rua ou de pessoas em situação de rua. Então, é investigar um pouco as causas de por que há pessoas morando na rua e tentar lidar com esse problema. Depois, um outro grupo formulou como podemos reduzir a população sem teto nas capitais do Brasil. Então, já está olhando mais para as capitais. Então, já delimitou. E está também focando em reduzir a população sem teto. Depois, aqui neste outro problema, que é um monte de gente, já deve ser na pandemia, porque um monte de gente de máscara, nem todo mundo, e tem um monte de gente numa fila. Qual será esse problema? Alta procura por um serviço, e aí foi caracterizado, aí isso gera uma série de consequências. Aglomeração, engraçado, né? Quando eu olhei para esse problema, o que eu vi imediatamente foi um monte de gente procurando emprego.
né? Então é isso, cada olhar sobre um problema, cada pessoa vai ter um olhar, e é claro que na hora que vocês forem olhar para um problema de política pública, vocês não vão olhar só para uma foto. Mas a gente trouxe essas fotos para essa dinâmica para mostrar para vocês como diferentes pessoas têm diferentes olhares sobre os problemas e sobre como você realmente precisa se aprofundar mais nos problemas para você conseguir encontrar as melhores soluções. E com isso, eu vou passar com vocês 2 minutos para convidar vocês a refletirem e aí? E depois do problema enquadrado? Porque esse enquadramento de problemas, quando a gente está lá na Genova Transforma, a gente faz lá no comecinho de um projeto. Então, a Fernanda comentou aqui com vocês, por exemplo, sobre a gente usa muito essa forma de pensar, essa abordagem, esse olhar sobre os problemas, que é o olhar do Design Thinking. Apesar da gente não usar só Design Thinking, a gente usa ágil, a gente usa métodos analíticos preditivos também, mas a gente entende que é adequado você, no começo de um projeto aqui, no começo do primeiro diamante, você faz um enquadramento do problema, você tenta extrair o que é o seu olhar sobre o problema, ou o olhar daquele pequeno grupo que está ali responsável por aquela política pública, mas aí depois o que você precisa fazer a partir do seu problema formulado? Você precisa tentar ampliar o seu olhar, você precisa fazer uma imersão na realidade para ver se aquele problema realmente é aquilo. A gente tem viés, a gente tem uma visão limitada da realidade, e aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma observação das pessoas que efetivamente são afetadas pelo problema. Você pode fazer entrevistas, você pode fazer visitas guiadas, você deve também tentar fazer coisas como pesquisa bibliográfica, pesquisa secundária, você fazer realmente uma imersão na realidade. Você pode fazer pesquisa etnográfica ou usar a abordagem do design etnográfico, na verdade, que se inspira na pesquisa etnográfica das ciências sociais e traz isso para o campo do design para que você consiga aproveitar esses olhares. E depois que você tiver expandido o seu olhar, também, por exemplo, escutando especialistas, fazendo grupos focais, tem diversas maneiras como você pode abrir o seu diamante, abrir o seu olhar sobre o problema, trazer outros olhares sobre o problema. Aí você começa a fechar o seu diamante. Aí você tenta fazer, então, o desenho do serviço, o mapa dos stakeholders ou das partes interessadas naquele serviço. Você faz cartões com insights, coisas que te bateram aquela luz depois que você foi lá e você ouviu o usuário, por exemplo. Você cria personas, ou seja, você diz, olha, vamos criar a persona do usuário, 3 ou 4 personas dos usuários típicos desse nosso serviço e tentar imaginar o que é a jornada. Você faz o blueprint do serviço para saber como é que quem está prestando o serviço está se relacionando com aquele serviço. Então, você tem uma série de técnicas para abrir o diamante, depois uma série de técnicas para ir fechando o diamante e fazer a definição do problema efetivamente. Então, a gente faz essa abordagem, por exemplo, de matriz de Chicago ou espinha de peixe, ou de árvore de problemas no começo de um projeto. Você tem uma primeira visão sobre o seu problema, depois você expande seu olhar e você vai depois afunilando, e antes de você entrar na fase de ideação, você reenquadra o seu problema. Você usa esse mesmo tipo de técnica que a gente usou aqui, e você presta bastante atenção naquela formulação do como podemos e nas características de um problema bem formulado, e você reenquadra o seu problema antes de você partir para o desenvolvimento da solução. Então, vocês vejam que a gente é isso, né? Essa oficina te convida a você se apaixonar pelos problemas. Então, comece com um olhar preliminar com uma dessas ferramentas que a gente mencionou, expande seu olhar e depois, sim, você começa a funilar, detalhando melhor o que é aquele serviço, o que são seus aprendizados, fazendo um mapa de jornada, por exemplo, quando se trata de um serviço, olha sobre a perspectiva do usuário, olha para a linguagem que você está usando na relação com o seu serviço e depois você começa a levantar ideias. E aí sim, depois que você levanta ideias, você levanta muitas ideias para depois você escolher algumas ideias e aí depois começar a prototipar, testar e assim por diante, tá? Então, enfim, isso aqui é um mundo, né? O que eu queria convidar vocês a fazerem, queria aproveitar e fazer o jabá de uma publicação que acabou de sair do forno, esse guia de facilitação remota, soluções inovadoras para desafios públicos. Ele foi uma publicação, com muito orgulho, a nossa primeira publicação da Genova Transforma, que é justamente fruto de todo o trabalho que a gente fez, junto com uma consultora maravilhosa, Andrea Zimmermann, que a gente contratou quando a gente precisou se adaptar para o remoto, né? A gente fazia
construção de soluções de maneira colaborativa, soluções para problemas públicos, e a gente, de repente, a gente fazia tudo no presencial e, de repente, a gente, como vocês, precisou passar a fazer tudo no remoto. E a gente aprendeu muito sobre como fazer facilitação remota, e esse guia acaba de ser lançado, e também no site da ENAP, no site da Genova, da diretoria, vocês vão encontrar uma série de publicações que falam, por exemplo, sobre design thinking, sobre imersão na realidade, sobre design etnográfico. Tem uma série de volumes, inclusive dessa série de publicações do Inovação na Prática, em que a gente tenta fazer publicações que são curtas, com exemplos muito práticos a partir da realidade. E com isso, eu peço desculpas para vocês pela correria, pelo atraso, e passo a palavra para a Carolina. Só uma perguntinha, tem como você enviar o link onde tem essas publicações? Manda para a gente? Mando. Obrigada, gente. Ok. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer, né, a apresentação das meninas. Assim, essa oficina realmente foi incrível, incrível mesmo. Acho que a gente sempre aprende. Eu já tinha participado de uma outra oficina delas e eu aprendo de novo, né? Eu acho que foi muito bacana mesmo. E eu vou pedir para vocês agora. A gente disponibilizou a apresentação, não sei se vocês chegaram a ver, a gente disponibilizou as apresentações delas aí no chat. Nós também disponibilizamos aqui deixa eu passar aqui rapidinho para chegar lá no ponto. Nós disponibilizamos também, essa oficina vai ficar gravada, vai estar disponibilizada na prateleira do Labora. Nós temos o portal do Labora, então vocês vão conseguir disponibilizar lá, vocês vão conseguir acessar por lá. E a gente queria, nesse momento, que vocês, se pudessem ler esse QR Code e responder para a gente em uma palavra o que você leva dessa oficina. Essa oficina, a gente teve vários problemas, né? Eu acho que a gente... Mas, assim, eu realmente fico assim, impressionado o quanto a gente aprendeu com ela. Então... Queria que vocês, em uma palavra, falassem para a gente o que você leva dessa oficina. Eu vou mostrar para vocês aqui no Mentimeter. Aí a gente está vendo aí o que vocês viram, conhecimento, inovação. O código para entrar no Mente. Código a gente está colocando no... É esse aí que está na tela, a gente colocou também no chat, só que o chat está devagarinho. 21.670. Aí vocês podem ler também aqui no QR Code. Bom, conhecimento, vontade de aprender, vontade de estudar mais, realmente vontade de estudar mais. Quando a gente vê essa palestra, né, parece que expande a nossa mente, sim. Curiosidade, ideias, cooperação. Achei muito, muito, muito bacana essa oficina da gente. Eu acho que agregou muito. E depois vocês podem assistir ela também lá no YouTube do Labora. A gente disponibilizou também a avaliação para vocês, tá? Aí. E a gente pode... Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra possibilidade de trabalhar no Labora. Se vocês gostaram do Labora, né? Vocês querem fazer parte do time, vocês podem participar como freela, tá? E aí a gente vai disponibilizar aí no chat o link para vocês participarem como freela, que é um colaborador eventual. Vocês preenchem um formulário e a gente fala o que vocês gostariam de falar no Labora, e a gente eventualmente vai chamar vocês para oficinas, para mentorias, aqui dentro do Labora, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo, pessoal da ENAP, Fernanda, Adriana, Raquel, pela contribuição. Gostamos muito dessa parceria. É isso, gente. Até mais. Muito obrigada a todos. Vou encerrar aqui a gravação.